Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos dar sequência a essa série sobre as parábolas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer uma breve retrospectiva, ou lembrar rapidamente as parábolas que antecederam. No capítulo 4, nós fomos expostos pelo presbítero Vinícius sobre a parábola do semeador que saiu a semear. No capítulo 4, que vai do versículo 1 ao versículo 9. Essa é a parábola, e do versículo 10 até o versículo 20 foi a explicação da parábola. Nós vamos voltar no final sobre a explicação que Jesus dá do porquê ele usa a parábola e será que existe algum conflito da perícope que nós vamos ler hoje. No versículo 21 até o versículo 25, nós vimos a parábola da candeia, em que, também exposta pelo presbítero Vinícius, vem com a indagação retórica, a pergunta retórica: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Duas semelhanças que existem entre essas duas parábolas e duas questões distintas das duas parábolas que nós vamos tratar essa noite. Nós vamos fechar a sessão das parábolas. Nós vamos fechar a sessão das parábolas trazendo a parábola da semente, que é do versículo 26 até o versículo 29, e a parábola do grão de mostarda, que vai do versículo 30 até o versículo 32. E qual que é a diferença entre essas parábolas? Ou seja, do semeador que saiu a semear, da candeia, para a parábola da semente e do grão de mostarda. As primeiras parábolas vão trabalhar a questão da responsabilidade humana. Nós vimos isso. Nós vimos do solo que o solo precisa responder à palavra. Nós vimos isso. A semente, ela é lançada em vários cenários, como o presbítero Vinícius trouxe para nós. E aquele que não está preparado para ouvir a palavra, aquele que não tem um solo correto, um solo fértil, não vai frutificar. Não vai frutificar. Nós fomos expostos na semana passada, do versículo 21 ao versículo 25, a respeito da eminência ou da preeminência da palavra. Como nós não recebemos luz para ficar apenas conosco. Nós não recebemos a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus para esconder. Não foi para isso. Agora, contudo, do versículo 26 até o versículo 32, e o versículo 33 e 34 é o fechamento disso, nós vamos ver que Deus é soberano. Ou seja, a obra do progresso do reino divino é obra exclusiva de Deus. É exclusivo de Deus. É exclusivo. É Deus quem vai fazer o seu reino, não somente vai fazer, está fazendo o seu reino crescer. Portanto, sobre esse prisma da soberania divina e sobre o prisma do reino de Deus que avança, os homens, em certa medida, são irrelevantes. Como nós vimos hoje pela manhã, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Muitas pessoas acham que elas vão ser aquele que, por conta dela, o evangelho não vai chegar a determinado ambiente. Mas foi trabalhado hoje pela EBD. Deus vai usar os seus servos, seja você, seja outro. O evangelho não para porque nós paramos. Nós vamos ver ao final do sermão que nós podemos participar dessa grande comissão, do progresso do reino de Deus, ou podemos não participar, mas saiba, o reino de Deus vai crescer. Você faça parte dele ou não.
O reino não depende de mim, não depende de você. O reino é de Deus. E essas parábolas vão mostrar que o homem é irrelevante. Perceba, paradoxo da fé. Os 2 últimos sermões a respeito de Marcos, a responsabilidade humana sendo dita veementemente. Pregue, coloque a palavra no alto. Insta, vamos usar Timóteo, Paulo a Timóteo, corrija, a tempo e fora de tempo, a responsabilidade humana. Mas é aqueles que chegam e falam, não, mas eu não quero fazer isso. Vamos supor que nós estejamos num estado de impiedade tal, mas de impiedade tal que depois do presbítero Vinícius ter trazido a palavra, nós falamos assim, olha, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, colocar o progresso do reino como o maior alvo da minha vida, aquilo em que tudo eu coloco e considero como perda para o progresso do reino de Deus, é isso? Não, para mim não faz sentido. Eu não faço parte, fique tranquilo. O reino de Deus não depende de mim e de você. Ele vai crescer. Agora, é um privilégio nós fazermos parte do reino de Deus. A grande questão é essa, a gente muitas vezes acha que o reino de Deus precisa de nós. Eles não entendem que é um privilégio participar do reino. É um privilégio. E nós muitas vezes usamos as nossas responsabilidades na igreja local ou em outros lugares em que Deus nos coloca com peso. Um peso de uma tarefa que não tem nada a oferecer a não ser o peso da responsabilidade. E nós não conseguimos vislumbrar o privilégio. O privilégio. Hoje, então, nós vamos ver essa outra faceta da fé. Esse outro lado da moeda. Se no começo, nas 2 parábolas que antecedem, nós vimos a responsabilidade humana, agora nós vamos ver a soberania divina. Nós vamos ver que o reino vai avançar na alma de cada indivíduo chamado eficazmente e no mundo. Portanto, leiamos versículo 26 até o versículo 34, onde nós iremos nos esmerar, permitindo o Senhor, nessa noite. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Meus irmãos, como o presbítero Vinícius já adiantou na semana passada, do versículo 26 ao versículo 32, aqui já é um outro cenário. Como assim? Enquanto a explicação da parábola do semeador a semear e da candeia também, possivelmente Jesus está falando privadamente com os seus discípulos, ou seja, não está com a grande multidão, e isso faz até sentido, como nós vimos na candeia, aquilo que está oculto, que vai ser manifesto e tudo mais. Agora, do versículo 26 ao versículo 32, as parábolas são expostas para a grande multidão. Isso fica claro no versículo 33 e 34, porque, de acordo com a capacidade dos ouvintes, é uma parábola que está sendo exposta para a multidão. E depois nós vamos comparar o versículo 32 e 34 com aquilo que nós vimos na parábola do semeador que saiu a semear. Antes de nós adentrarmos, vamos lembrar que no começo de Marcos nós abordamos sobre o que é o reino de Deus ou o reino de Deus. Nós vimos que o reino de Deus, ele foi inaugurado com Cristo Jesus. E o reino de Deus tem um aspecto do já e ainda não.
O reino de Deus não é algo que vai vir. Aqueles que acreditam que o reino de Deus está só no aspecto futuro, ignoram grandes bênçãos que já estão disponíveis para nós. E ignoram o fato de que Jesus Cristo reina hoje. E não reina apenas sobre a igreja, reina sobre o cosmos. Sobre o cosmos. A fé cristã, ela passou de ser aquela fé que Cristo tinha domínio sobre tudo, sobre todos, que esse era o Cristo pregado, tanto na palavra de Deus, tanto em Atos dos Apóstolos, quanto os primeiros cristãos. Tanto é que os primeiros cristãos, eles morrem por dizer que, olha, Cristo é Senhor, não é César que é Senhor. O que esses primeiros cristãos que vão para a fogueira, vão para a boca dos leões e morrem de inúmeras maneiras, querem dizer, Jesus é Senhor sobre o Império Romano. Não existe dois senhores. Porque se eu digo que César é Senhor, então Jesus não é Senhor dos senhores. Na mente dos cristãos primitivos, ainda mais em questão que César estava ligado ao paganismo e todos os cultos a falsos deuses, eles não falavam que César era Senhor, mas Jesus é Senhor. E durante boa parte da história da igreja, nós cristãos entendemos que Jesus não se resume àquela frase evangelística de, olha, aceite Jesus para que ele faça morada no seu coração. Isso tem um aspecto de verdade. Mas a fé cristã não é somente isso. Na verdade, em última instância, não somos nós que convidamos Jesus para entrar. Em última instância, é Jesus que nos chama para entrar no seu reino. É Jesus que nos tira do império das trevas e nos coloca no reino da luz, da sua maravilhosa luz. Mas os cristãos, em determinado momento, pararam de entender o evangelho do reino de Deus para tirar a questão do reino de Deus e falar só do evangelho. O evangelho apenas do aceite Jesus no seu coração, afinal de contas, Jesus te ama. O Jesus Senhor já não é pregado nas igrejas. O Jesus que tem domínio sobre tudo e sobre todos e que um dia voltará reivindicando o seu domínio e dizendo aqueles que não se sujeitaram a mim irão ser julgados por isso, como está no Salmo 2. Esse Jesus não é pregado. O Jesus pregado hoje em dia é o Jesus diminuto. É o Jesus apenas da igreja. É o Jesus apenas da igreja. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus que inaugurou o seu reino, e o seu reino está em franca expansão até o dia do seu retorno. E é isso que a parábola vai mostrar. Nós vimos, já no livro de Marcos, que o governo estava sobre seus ombros, relembrando os profetas, e que Jesus inaugura o reino, e o reino continua. A igreja é a embaixada do reino. O reino não se resume à igreja, mas a igreja tem um papel fundamental no reino. Afinal de contas, o reino dos céus, o reino de Deus, contempla todos os eleitos. Todos os eleitos. E quando esse reino vier em glória e majestade, veremos também os anjos eleitos. Afinal de contas, esses anjos eleitos fazem parte do reino de Deus. E o reino de Deus vai crescer. Ou vai continuar crescendo. Portanto, Jesus, que já está várias e várias vezes falando sobre o reino de Deus, se nós formos ver quantas vezes é mencionado no Evangelho o reino de Deus, em Atos dos Apóstolos também é mencionado, são várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Agora, quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes? Nós gostamos de pensar que Jesus é Senhor, mas nós não gostamos de pensar que nós somos súdito dele. Nós falamos que nós somos servos de Cristo, porque servo hoje é uma palavra muito bonitinha. Nós não entendemos a dimensão da palavra servo, da palavra escravo de Cristo. Uma palavra talvez que nos cause mais espanto é falar que nós somos vassalos de Cristo. Porque ele é rei. Ele é rei. E ele governa. Ele não precisa de um parlamento decidir e deliberar se aquilo que ele intenta pode ser colocado em prática. Ele não precisa de uma Suprema Corte. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. O que ele quer
Ele faz. Isso é maravilhoso, porque Ele é bom, justo e sábio, e todo-poderoso. No versículo 26, portanto, diz o seguinte: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Vamos perceber que enquanto na parábola do semeador que saiu a semear, o grande destaque são as terras ou os solos, aqui é a semente. O destaque aqui é a semente. Esse homem sai a semear, depois ele dorme, ou como se dormisse. Ele fez seu trabalho. O que competia a ele, ele fez. E ele se levantou de dia e noite. Alguns vão dizer que esse de dia e noite é como se ele continuasse ali a arar a terra. Outros vão dizer que, olha, talvez o que está mais querendo dizer aqui é que ele voltou aos seus afazeres e até mesmo esqueceu daquela semente que ele lançou. Esqueceu. Seja como for, esse homem aqui, ele é passivo. Seja como for aqui, esse homem não tem mérito algum do que virá. Porque o mérito todo está no texto, na semente. Porque a semente, ela germina e cresce. Não sabendo o homem como. É como se passasse dia e noite aqui, tem uma questão de naturalidade de progresso. Naturalidade de progresso. A parábola não está trabalhando algo miraculoso. Não é uma lenda, um mito, qualquer coisa, no sentido de que, como João e pé de feijão, que jogam uma semente da noite para o dia, nasce uma planta enorme. Não é isso. É algo que, dia a dia, ainda que o fazendeiro, o semeador não veja, lá no solo, oculto a ele, a semente está germinando. Ele não sabe. Está passando o tempo. Os dias estão passando e ela está germinando, está germinando. Então, quando a semente manifesta que germinou, ele olha surpreso e não sabe como isso aconteceu. Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque a terra por si mesma frutifica. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Usando essa passagem, é como a semente que é lançada na alma dos homens. O pregador, ele tem algum mérito quando uma alma se converte? Não, ele não tem nenhum mérito. Talvez nós pudéssemos falar com alguém noite e dia a respeito do Evangelho e insistentemente ficar falando do Evangelho. Ou talvez nós pudéssemos lançar uma palavra, lançar a semente e depois não retornarmos ao assunto. Mas é certo que quando é para a semente germinar, quando está determinado para a semente germinar, quando é do propósito de Deus que aquela semente ela vai germinar e ela dará frutos, isso irá acontecer. Não importa a eloquência do pregador, não importa a insistência do pregador, ela vai germinar. Porque essa semente ela pode ser comparada a essa conversão da alma, porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Como que o reino de Deus se manifesta nessa terra? O reino de Deus se manifesta nessa terra hoje através dos crentes, na obra da regeneração. Nós somos a embaixada. O reino de Deus não virá até a volta de Cristo visivelmente. É na conversão de almas, na progressão do Evangelho, que o reino de Deus, cada dia mais, começa a se mostrar mais visivelmente, mas não apenas na igreja. Nós não somos um povo que se resume a sairmos aos domingos com a Bíblia na mão. Não se resume ainda. O reino de Deus se manifesta em todas as esferas. Ele vai se manifestar na economia, com o crente na economia.
Ele vai se manifestar na política, ele vai se manifestar na saúde, na educação, em todos os lugares, porque essa pessoa que foi alvo da graça de Deus e cuja palavra manifestou ou germinou, essa pessoa agora ela é um arauto do reino, agora ela é uma embaixadora de Cristo, e aonde ela vai levar o reino de Deus. E o reino de Deus vai se propagando. Isso vai ficar mais claro na parábola seguinte. Mas aqui nós podemos aplicar a individualidade do reino. É como se essa semente, a palavra de Deus, não importasse quais os obstáculos, porque, meus irmãos, para uma alma se converter a Cristo é impossível. Jesus está trabalhando aqui algo natural. Qual o exemplo que ele está utilizando? Ele está utilizando a terra, a agricultura. Existem muitas conversões, entre aspas. Existem megas igrejas que quantificam as conversões e têm até objetivos de quantas almas tem que converter, entre aspas. Mas não é essa a conversão que Jesus está falando. Por quê? Porque se no momento uma igreja começa a crescer e depois um pastor é chamado para palestrar e dizer como que a igreja dele cresceu e ele sabe, não foi o evangelho. Porque o semeador não sabe como. Não sabe. Muitos pastores, arrogantemente, vão para a palestra e dizem, minha igreja cresceu porque eu fiz isso, aquilo. Botei uns jovens lá na frente para recepcionarem bem. Já ouvi até de um pastor que diz que fez a igreja tão acolhedora que no banheiro tem até pasta de dente, escova, zerada, para que todo mundo se sinta muito bem. E a igreja dele está crescendo, está crescendo, está crescendo. E ele consegue explicar o porquê a igreja dele está crescendo. Pergunta e fala, olha, eu fiz isso. Esses foram os passos que eu... Parabéns. Aquilo ali que ele fez crescer ou fez se desenvolver é uma planta artificial. É artificial. Porque os ministros do evangelho, a eles cabe apenas pregar. Apenas pregar. Eles não têm competência sobre quem vai se converter. Mas eles sabem que nos eleitos a semente vai fazer o seu efeito. Vai fazer, é certo. É certo. Não existe nada que possa ser obstáculo para a frutificação dessa semente. E essa semente, aqui a terra, ela é utilizada como uma metonímia para a própria semente, ou seja, no versículo 28 a gente poderia dizer assim, a semente por si mesma frutifica, mas porque a semente agora, ela já germinou e agora ela já está na terra, a parábola diz, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Meus irmãos, na alma de um indivíduo existem algumas operações que o impedem de aceitar a fé. Satanás. Nós vimos isso. Exposição retrasada. O mundo. E nós mesmos. Mas, quando o reino de Deus chega numa alma, quando o reino de Deus resplandece ali naquela escuridão, Satanás é lançado fora daquela alma. Porque o reino de Deus chegou. O mundo, cada dia que passa, perde mais o seu gosto. Aquilo que era tão aprazível e procura um novo convertido, ou até mesmo se nós nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, aquilo que tanto era bom para nós, que era tão prazeroso, algumas vezes da noite para o dia, outras vezes, paulatinamente, começa a perder o seu sabor. Começa a haver um desinteresse nosso. Aqueles entretenimentos fúteis, aqueles pensamentos completamente frívolos, aquelas ações completamente
iníquas que nos apraziam. Nós gostávamos daquilo. E aquelas coisas eram um obstáculo para a fé. Mas como assim? Se eu me converter, eu não vou poder mais fazer tal e tal coisa? De fato, não vai poder. E aí as pessoas não entendem. Mas o que elas não entendem é que Deus dá um amor maior. Elas só vão entender quando a cirurgia acontece. Quando a semente eficaz, a vocação eficaz chega. Então, tudo aquilo que era apetitoso para ele, tudo aquilo que aprazia a ele, vai minguando, minguando. E a semente floresce. A escravidão do pecado já não mais o pega. Não pega. Porque a semente frutifica. Frutifica. E ela frutifica a si mesma. É a si mesma. Talvez nós tenhamos comparecido em vários domingos, mas um domingo especial foi que veio a conversão. Talvez nós tivéssemos ouvido a palavra de Deus várias e várias vezes, mas numa ocasião especial é que houve a mudança. Por quê? Porque foi o momento que a semente, a vocação eficaz, chamado, o Espírito Santo atuando na palavra, diz: eu vou frutificar. Eu quero frutificar. E esse é meu. Esse é meu alvo. Esse é meu propósito ao ser lançado nesse coração. E Jesus, como rei, vem e diz: tu serás meu. E essa alma que era tão insubmissa, então se curva e diz: Senhor, como pude procurar outros bens além de ti? Eis-me aqui. E versículo 29. Depois que essa parábola vai mostrar que chegou ao fim, ou seja, por fim o grão cheio na espiga, o que o semeador fez? Nada. O que o fazendeiro fez? Nada. Ele fez o que era ordinário a ele, mas a semente tinha que germinar porque tinha que germinar. Porque é o propósito de Deus. E no final, no versículo 29, diz: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Nós temos duas formas de ver isso. Podemos ver que aquela alma que antes todas as boas obras, e entre aspas, boas obras, elas faziam, nenhuma agradava a Deus. Sim, meus irmãos, não importa se a pessoa alimenta os famintos, se a pessoa vende os seus bens, ela pode tentar fazer o máximo de boas obras. Aquilo não sobe a Deus como uma adoração pura e digna. Aquele fruto não é o fruto de justiça. Por quê? Porque não houve a conversão. Ela pode fazer de tudo para tentar angariar o favor divino. Não haverá o favor divino em hipótese alguma, porque não há nada que nós possamos fazer para dizer: Deus, olha para mim em favor e misericórdia, a não ser correr para Cristo Jesus. Mas quando essa alma foi alcançada por Cristo, quando essa alma agora frutifica em boas obras, pronto. Agora essas obras vão ser para o louvor e glória de Deus. E Deus aceitará. Deus aceitará essas boas obras. Será o louvor que essa alma dará a Deus. Enquanto a semente não chega e frutifica, Deus se mostra contra essa alma. Mas podemos ver em outro aspecto. O outro aspecto é que todo crente, ele está sendo amadurecido para a colheita. Das boas obras? Não. Nesse aspecto, não. Para a sua morte. Nós não pensamos nisso. A morte do crente mostra que chegou o ponto da colheita. Chegou o momento da ceifa. Aquele crente, ele está pronto para entrar no reino de Deus, agora de maneira que a alma deixa o corpo e vai aos céus. Nós vimos nos sermões passados que existem vários aspectos do reino de Deus.
mas nesse aspecto do reino dos céus, do reino de Deus, de morar com Cristo até a volta dele, em que o reino de Deus virá para essa terra de maneira ampla, sem obstáculos. Meus irmãos, todo santo que morre, todo santo que morre, todo santo que morre, foi Deus olhando e vendo que chegou o momento. Essa alma está pronta para vir. Porque ele trabalhou. Perceba, desde o começo não é a alma que se preparou. Não foi o indivíduo que se capacitou. Foi Deus, em toda a sua caminhada, fazendo com que aquele indivíduo fosse para a colheita. E não importa a idade. A gente pode pensar que, não, então se é um amadurecimento, então a pessoa tem que viver até longínquos anos. Não, cada um vai crescer no tempo propício. Alguns morrem cedo, alguns morrem tarde. Mas ninguém morre de véspera. Todos aqueles que deixam essa vida, ainda mais os santos, deixam no prazer divino. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus tem prazer na morte dos seus santos. E um santo, quando vive em abnegação, um santo, quando entende que morrer é lucro, porque o viver é Cristo, esse santo também anseia deixar esse presente corpo para estar com Cristo no paraíso. Converse com alguém na beira de morte, um cristão, que sabe que ele está indo. Muitas vezes eles vão nos acalmar, dizendo: meu tempo aqui chegou. Meu tempo chegou. Chegou o momento de eu ir para Cristo. E esse é o ápice da nossa vida. Ir para Cristo é o ápice da nossa vida. A gente não precisa temer a morte. Não precisamos. Deus nos libertou de muitas coisas. Uma delas é do medo da morte. Porque a morte nada mais é, hoje, por causa de Cristo, um instrumento para nos levar a si próprio. Portanto, essa parábola pode ser vista nesse aspecto pessoal. Mas também pode ser visto, e como vai ver do versículo 30 a 32, no aspecto macro. Ou seja, não há nada que a igreja possa fazer, ou nada que nós possamos fazer, para que haja um impacto genuíno e forte na sociedade, como um fim de expansão do reino. Como assim? Aqueles que são mais antenados em cultura, política, vão ver que existem guerras culturais acontecendo. E existe uma ala cristã em que deseja, um desejo até nobre, que o mundo tenha novamente uma ótica cristã. Isso é nobre. Mas muitos cristãos se perdem, porque acreditam que o fim deles, ou seja, o propósito deles nesse mundo, é fazer com que o evangelho cresça através dos seus próprios esforços. É na guerra cultural, ou seja, é quando a igreja começar, e a igreja que eu digo os indivíduos cristãos, começar a fazer filme, porque Hollywood tem muitos filmes anticristãos. Quando a igreja começar a lançar filmes, literatura boa, documentário e toda sorte de arte, tudo para que o reino de Deus seja mais manifesto nessa vida e nessa terra. Nós precisamos lutar contra essa agenda progressista. Mas será que esse é o nosso chamado? Será que está na força do nosso braço? Será que a nossa fé se resume a colocar um presidente da República cristão em Brasília? A nossa fé se resume a colocar um prefeito cristão, a um vereador cristão, a um governante cristão? Nós não estamos indo contra essas ideias, mas nós estamos apenas indagando. A fé se resume a isso? Ou esse é o propósito da igreja? Ou é assim que a igreja faz o reino de Deus avançar? Porque a igreja, por muito momento, acreditou que isso fosse assim.
De forma quando alguém que se opõe à igreja entra no governo, seja municipal, do governo do estado, estadual, ou seja, da República Federativa do Brasil, a igreja fica desesperada. E agora? Acabou. Agora acabou. O que vai acontecer, meus irmãos? O reino de Deus vai avançar independente de presidente, independente de governadores, independente de prefeitos, independente de pastores, independente de mim e de você, independente de qualquer pessoa. O reino de Deus vai fazer a obra que tem que fazer nessa terra, porque é propósito de Deus. Ou nós achamos que Deus está refém às nossas ações na nossa nação. Não, Deus queria que o Brasil fosse diferente. O Brasil poderia ser outro. Nós não agimos em pragmatismo, nós agimos em fidelidade. Não importa se ouvirão, não importa se aceitarão, não importa. A nós importa se acharmos fiéis. Nós devemos ser fiéis a Deus. O mundo pode ruir. Deus não te chamou a ganhar o mundo. Deus não chamou a ganhar o mundo. Deus não chamou a igreja a converter todo mundo. Não tem isso na Bíblia. Mais uma vez nós repetimos, na Bíblia tem Tessalonicenses. A fé não é de todos. A fé não é de todos. E por que a igreja quer que todo mundo se converta? Não estou dizendo no desejo afetivo, amoroso, no sentido de arrebatar aquela alma do inferno. Eu estou dizendo no aspecto meramente de instituição. De instituição. Nós não choramos porque almas estão indo para o inferno, porque isso é legítimo. Isso é legítimo. Nós deveríamos chorar todos os dias porque pessoas morrem e vão para o inferno. Não, nós choramos porque está difícil viver nesse mundo. Está difícil ser crente nesse mundo. Antigamente tinha uma influência cristã maior. Antigamente eu conseguia conversar com o meu vizinho, porque aquele vizinho talvez pudesse até ser de outra denominação, mas era cristão. Ou aquele vizinho tinha uma moralidade cristã, pelo menos. Hoje, cada pessoa ao nosso lado tem milhões de pensamentos distintos ao nosso. E fica difícil viver assim. Portanto, nós queremos que o reino expanda aqui por conforto. Porque o que será dos meus filhos crescer nesse mundo maligno? Não, pouco importa se as outras crianças estão crescendo num lar completamente pagão e completamente caótico. Eu quero saber como que eu vou criar o meu filho nesse mundo mau. O meu filho. O que vai ser da minha família? O reino de Deus, ele vai frutificar quando ele quiser frutificar. E ele já está frutificando, que vai ser a próxima parábola. O reino de Deus já está em franca expansão. O reino de Deus não precisa em última instância, deste fazendeiro. Não precisa. Em última instância, deste indivíduo fazendeiro. Perceba que nós falamos lá no começo. Soberania de Deus, nós estamos enaltecendo. Nós vimos 2 sermões em 2 parábolas distintas que enfatizou a responsabilidade humana. É óbvio que, em última instância, a alma será convertida, a alma eleita, através da instrumentalidade de um evangelista, pastor e aquele que anuncia a palavra. Mas a passagem aqui, ela está mostrando a soberania da semente. Esse aspecto, a soberania divina. Isso que a passagem está demonstrando. Se nós mostrarmos outra coisa, nós não estaremos sendo fiéis ao texto. Versículo 30 ao versículo 32, uma outra parábola é dita. Agora a parábola do grão de mostarda. E essa é a parábola
que nós esquecemos. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Perceba, perguntas retóricas. Perguntas que levam a audiência a pensar, a considerar. Tá, tem um reino, esse reino, aqui na seção de parábolas. Esse reino é como a semente, tá, mas, ok, o que é semelhante a ele? Como ele será apresentado? Não é que Jesus está tendo que elaborar a ideia na hora. Isso é puramente para cativar os seus ouvintes. Tanto é que no versículo 32 e 33 vai dizer o quê? Ele fazia isso conforme a gente tinha capacidade dos ouvintes. Isso é para chamar a atenção. Não é que Jesus está pensando ali na hora. Versículo 31. É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Alguns vão dizer, não, mas na Palestina existe uma semente menor e tudo mais. Isso aqui é algo retórico que muitos sábios da época utilizavam. A questão que utilizavam, não essa parábola, mas utilizavam o grão de mostarda como um equivalente à menor das sementes. Isso aqui não é uma fala científica. Até porque é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Jesus não está interessado em botânica. Olha, qual é a menor das sementes? A menor das sementes é a de mostarda. Quem vai para a Bíblia diz, tem um erro, porque na Palestina tem uma semente menor. Não entendeu nada. Entendeu nada. Volta para a escola e vai fazer interpretação de texto. Não entendeu nada. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna... Está escrito, cresce e pode se tornar? Não está escrito isso. Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Ora, Jesus está falando que o reino de Deus pode ser assemelhado a esse grão de mostarda. Como assim? Humanamente falando, nós estamos no 1º século. Nós somos aqueles que ouvem essa parábola. O que os nossos olhos veem? Nossos olhos veem um nazareno falando. É isso que nossos olhos veem. Vemos um homem, claro, curando, nós já vimos isso, curando, expelindo demônio, mas um homem, nós vemos um homem. E depois o que nossos olhos continuam a ver? Ou os nossos sentidos a perceber? Ora, esse homem foi crucificado. Esse homem foi crucificado. Ele foi crucificado, ou seja, ele pagou a penalidade de um ladrão praticamente, de um grande criminoso. Não há esplendor no começo do reino. Não há nada grande. Afinal, o rei do reino nasceu numa manjedoura. O rei do reino, ele vem em humildade. Jesus não está falando aqui para essa audiência, montado num cavalo branco, em toda a pompa de uma majestade, falando do seu reino. Jesus não está adornado de ouros. Jesus não está aqui para cativar os olhos. É um judeu comum. Aos olhos, é um judeu comum. E os seus discípulos? Ainda mais no começo, ninguém digno de erudição. Paulo só vai ser chamado muito tempo depois. Quem aqui, dentre os 12, é digno de erudição? É um grande pensador, é alguém respeitável que está seguindo Jesus? Ninguém, porque se nós formos estudar os evangelhos, nós vamos ver homens respeitáveis, até considerando a doutrina de Cristo, até considerando Cristo, mas não querem se associar com Cristo. João 3, Nicodemos. José era de Arimateia. Nós vemos homens de peso que não querem estar ali. Por quê? Porque Jesus estava com
aos olhos dos judeus, aos olhos dos religiosos, Jesus estava andando com a escória de Israel. É com a escória. Jesus estava chamando ao arrependimento a escória de Israel. É a mulher que estava com o marido que não era dela. É leproso. É a mulher que foi pega em adultério. É um dos discípulos, um cobrador de imposto, que a gente viu como que eles agiam de injustiça. É um outro cobrador de imposto também que fala assim, ó, se eu dever alguém, eu restituo 4 vezes mais. É a escória. Que esplendor nesse reino. O reino de Deus, ele não é inaugurado com esses pastores modernos, contemporâneos, de relógio, de milhares de dólares, de um carro imponente parado na frente da igreja, que faz todos os irmãos cobiçarem a vida do pastor, um pastor que mora numa mansão, um pastor que tem uma aparência mais cativante. O reino de Deus não é inaugurado em uma mega igreja, em um grupo de louvor que tem todos os instrumentos e todo tipo de performance, em que a pessoa pode ir para a igreja unicamente para ter boa música, pessoalmente. Vai para a igreja porque lá vai ter boa música. Ou lá eu vou estar com pessoas, pelo menos nessa igreja, classe média. Ou classe média alta, ou ricos. Eu vou estar com pessoas interessantes. Eu não vou estar no meio de prostitutas, de ladrões, de viciados, de pessoas que acabaram de sair dessa vida, e eles podem voltar a qualquer momento para essas vidas. É só esse homem, esse nazareno que está falando que perdoou os pecados deles e agora estão seguindo eles. O reino de Deus começa minúsculo, nem um pouco belo aos olhos. E Jesus ascende aos céus. Aparece ressurreto para 500 pessoas e ascende aos céus. Comissiona a igreja, tudo mais. A primeira reunião da igreja cristã tinha quantas pessoas? Cerca de 120. Atos capítulo 1, 2. Ou seja, esse mestre que ascendeu aos céus não deixou milhares de pessoas seguindo e frenético, querendo que ele voltasse. Não. Ele foi crucificado pelo próprio povo dele que disse, crucifica-o, crucifica-o. Mas essa semente, esse grão de mostarda, e o grão de mostarda, meus irmãos, ele é minúsculo até se uma pessoa com um dedo muito pequeno, pegar um grão de mostarda no seu mindinho, ainda assim a semente é muito pequena. Ela é muito pequena. Mas aquilo que era, que todos os homens iam dizer, não vai dar em nada. Primeira pregação, apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo. Cerca de 3.000 almas se convertem. Atos dos Apóstolos. Conversões e conversões e conversões. A igreja cresce. Nós vimos em Atos dos Apóstolos a igreja com 3.000. Depois a igreja com 5.000 em Jerusalém. Depois o escritor diz, incontável. É uma multidão. É uma multidão. Aquele homem que foi crucificado como um malfeitor e que alguns dizem que ressuscitou e ascendeu aos céus, agora ele tem uma multidão de seguidores. Não, mas vai ficar só em Israel. Vai ficar só em Jerusalém. Ou como Gamaliel disse, talvez passe. Talvez passe, talvez em algum momento esse pessoal alcance. Mas não. Eles ouviram a grande comissão. Eles ouviram e eles vão. Judeia, Samaria e até os confins do mundo. E o Império Romano é impactado pelo Evangelho. O Evangelho cresce, 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 cresce. Atos dos Apóstolos termina como? Com Paulo sendo martirizado? Pedro sendo martirizado? Não. Não termina assim porque o Evangelho não está restrito à vida deles. Eles são o fundamento da igreja.
Nós nem temos na palavra de Deus a morte deles, nós temos na tradição. Porque o Evangelho vai crescer. E o Evangelho continua crescendo, matando cristãos, como nós vimos na semana passada, crentes sendo mortos e pessoas se convertendo. O Império Romano fica louco, como que nós podemos perseguir, queimar, matar, fazer atrocidades, e esse povo continua a crescer, e cresce, a ponto de o imperador romano se converter. Constantino se converte. Não vamos entrar no mérito se a conversão foi genuína ou não. O fato é, leia documentos do período que Constantino se converteu. Todos os cristãos rendem graças ao Senhor, porque a perseguição cessou. Cessou. Então, Constantino e depois os seus sucessores, alguns tentam se opor à igreja e perdem. Outros tentam ser auxílio da igreja e a igreja avança. Mas, de repente, o Império Romano entra em declínio. Entrou em declínio e agora os pagãos que ainda estão no Império Romano estão dizendo, é culpa de vocês, cristãos, porque quando nós adorávamos falsos deuses, o Império Romano ficou de pé centenas de anos. Agora que nós nos sujeitamos a este Cristo que vós adorais, agora o Império Romano está ruindo, e Agostinho vem e escreve Cidade de Deus, uma defesa, uma apologia sobre que a fé cristã não é deste mundo, e que o Império Romano usou de muitos benefícios de Cristo e de seus seguidores. A ponto de quando os bárbaros invadiram Roma e o Império, as pessoas que se refugiavam nas igrejas, nos templos cristãos, não eram mortas. Os bárbaros poupavam. O Império Romano cai. Acabou a igreja. Não. Na verdade, a igreja fica mais forte. E pela sua força ela sucumbe. E nós temos a Idade Média. Uma igreja grande e poderosa, mas longe da espiritualidade. E o que vai acontecer? Mas mesmo nesse momento, há conversões. Mesmo nesse momento, o Evangelho continua a crescer. Continua a crescer. E quando chega no momento em que a escuridão parecia estar em todos os lados, em que a igreja da época, a igreja romana, matava aqueles que buscavam apenas traduzir as Sagradas Escrituras para dar ao povo comum, quando parecia que não havia mais mudança, vêm os pré-reformadores e os reformadores. E a palavra, nós vimos isso semana passada, é colocada em preeminência. E ela varre toda a Europa. Os universitários, porque a reforma foi um movimento muito universitário, ficam apaixonados pela palavra. Todos querem ler esse texto. A palavra de Deus foi furtada de nós, agora nós as temos. E ela continua a crescer, continua a crescer. O Evangelho sai da Europa, já tinha chegado na África, já tinha chegado na parte da Ásia, chega na Europa, mas e as Américas? E as Américas? O Evangelho vem. América do Norte, América Central e América do Sul. O Evangelho vem, se estabelece aqui, e cresce, e cresce, e cresce. E se hoje nós olharmos nas duas pontas, há igrejas. Na Coreia do Sul, as Américas. Sim, a igreja vai crescer mais. Vai crescer. E vai crescer. Porque a palavra nunca volta vazia. Esse olhar pessimista para o governo de Deus na história não é bíblico. Esse olhar de que vai tudo piorar, não importa o dia de amanhã, o que importa é que nós bem sabemos que existe um Deus que governa céu e terra e
tudo, e que ele disse, o meu reino começou diminuto, começou como um grão de mostarda, e ele vai crescer, e nós, do século 21, somos testemunhas, e vimos que o que Jesus está fazendo aqui, não é meramente uma parábola, mas é uma parábola, ou melhor, é uma profecia encoberta numa parábola, porque nós estamos no século 21, e conseguimos contemplar o que esses homens não contemplaram. Nós vemos onde nós fomos praticamente a igreja, meus irmãos. Alguns missionários dizem que a China está louca porque a igreja não para de crescer lá. A igreja foi chamada e ela vai crescer, vai crescer e vai crescer e vai crescer, mas sempre quando a igreja achou que ela, pelos seus próprios méritos, como ela fosse o agente principal do reino de Deus e ela fosse aquela que montaria estratégias para converter os homens, ela na verdade foi um obstáculo. E Deus fez o evangelho crescer a despeito dela. Porque o evangelho vai crescer. Vai crescer. Não importa, não importa. A igreja se corrompeu na Idade Média. Os grandes cleros só estão engordando, engordando para o abate, é o que John Fox falava. Só engordando, engordando, engordando. Ou seja, Idade Média. Povo desnutrido, clero gordo. É isso. Essa é a Idade Média. Deus chama homens, dentro da própria Igreja Católica, monges, para se converterem. Um monge agostiniano chamado Lutero. Um estudante de direito, um operador do direito chamado Calvino. Martin Bucer e outros mais. E todos esses reformadores do século XVII, século XVI, século XVI, século XVII, disseram, olha, não fiz nada. Procura o túmulo de Calvino, vai na Suíça e procura. Ele falou, nem deixe que saiba onde for ser enterrado. Porque não fui eu. O povo vai confundir. É a palavra. Ela vai crescer. E ela está crescendo. Mas parece tudo ruim. Tudo parece tão ruim. Como que eu posso ter esse conforto de que o evangelho vai crescer? Pela fé. E o evangelho vai crescer, o reino de Deus vai crescer. Isso é fato, porque o reino de Deus também não se resume a essa terra. O reino de Deus contempla os santos que estão aqui e os santos que já foram. O reino de Deus tem muitos súditos. Muitos súditos. E ele vai continuar a crescer. Vai continuar a crescer. E se tornará a maior. Se torna a maior do que todas as hortaliças. Quem vê uma plantação de mostarda, vai ver que ela pode chegar a 1,80, 2, alguns dizem até 3 e 4 metros. Mas começa tão pequeno, tão diminuto. Mas esse é o reino de Deus. Ele vai crescer. Ele vai crescer. E em muitos momentos a igreja foi evangelizar com essa certeza. Os maiores evangelistas, não estou falando de qualidade, necessariamente, estou falando de impulso evangelístico, foram feitos pelos reformados. Por quê? Porque eles sabiam que a igreja ia crescer. Eles sabiam que a igreja ia crescer. Eles tinham certeza, não é essa questão de, mas a pessoa vai estar disposta a crer. Deus tem seus eleitos onde quer que for. Onde quer que for. A África já é, em grande parte, cristã. É claro, há muito trabalho. Um cristianismo mais maduro pode chegar na África. Na Coreia do Sul, o cristianismo é mais maduro do que na África. O Brasil
que tem muitos crentes pode melhorar. Mas, em última instância, o reino de Deus está crescendo. Quem diz que não está crescendo, está ignorando a história. Se uma fé que começou, se botarmos Atos capítulo 1, com 120 pessoas, e hoje tem mais de 2 bilhões de ingressos nela, e eu dizer, não, o reino de Deus não cresce, eu serei louco. Eu serei louco. Meus irmãos, uma vez exposto essa parábola, essas duas parábolas, vamos para o encerramento dela. Versículo 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Ora, como que a gente concilia conforme permitia a capacidade dos ouvintes, se no versículo 11, Jesus diz que ele falava por parábolas, porque para os discípulos era dado conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora tudo se ensinava por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Como que a gente concilia essas duas verdades? Afinal, a parábola é para ser entendida pelo grande público ou não é para ser entendida? O que Jesus falou no capítulo 4, versículo 11 e 12, continua a todo vapor. A grande questão é, eles não tinham a capacidade de discernir a questão espiritual por detrás da parábola. Mas a superfície da parábola era compreensível. Eles poderiam, após ouvir Jesus falando, eles poderiam chegar em casa para a esposa e falar, olha, aquele mestre que está por aqui, aquele rabino, ele contou uma parábola interessante que diz assim, o reino de Deus é como o homem. E ele poderia, porque era fácil ser repetida. Agora, compreendida de maneira ao que espiritualmente ela queria dizer, não necessariamente. Por exemplo, durante muitos anos, a superfície do versículo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, eu entendia. Tá, muitos são chamados, ok? Uma grande pessoa, mas poucos são escolhidos. Mas o que isso significa? E durante longos anos da minha vida, eu não entendi o que esse versículo significava. Mas eu conseguia falar para todo mundo. Eu conseguia falar. Falava errado, mas falava. Até que na providência divina, Deus descortinou meus olhos para as doutrinas da graça. Então eu entendi o que é muitos serem chamados. Eu entendi que é o evangelho sendo pregado para muitos. Mas a semente só vai frutificar nos escolhidos. É só nos escolhidos. Então, eu me dobrei à majestade de Deus e falei, tu tem misericórdia de quem quer. E endurece a quem lhe apraz. Tu és Deus. Tu és Deus. Entender a parábola na sua superfície só fazia com que eles fossem mais culpados. Porque se eles fossem piedosos, eles iriam compreender o espiritual. Porque Jesus não falou em uma maneira de que não era possível, sintaticamente e tudo mais, compreender de maneira humana, mas espiritualmente não era possível. A chave para entender as parábolas que Jesus estava falando, era o espiritual. Que Jesus deu aos discípulos. Mas não deu à multidão. E sem parábolas, não lhes falava,
Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Nós vimos isso na exposição do presbítero Vinícius, em que, depois de pregar, falar sobre o semeador que saiu a semear, ele explicou toda a parábola, como nós fomos expostos. Ele fez isso com outras mais. Marcos só traz um pequeno número de parábolas. Se nós formos para Mateus, se nós formos para Lucas, tem muitas outras parábolas. Em João também tem parábolas. Mas aprove ao Senhor que o escritor Marcos apenas escrevesse essas aqui nesse contexto. Meus irmãos, e como nós podemos reagir? Afinal de contas, nós fomos lembrados de que Deus é soberano. Ok, então, e agora? Agora, então, eu posso ir para a letargia. Né? Não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. É para isso que a parábola foi exposta? Para a preguiça espiritual? Uma vez salvo, sempre salvo. Agora, para que eu vou pregar? O evangelho vai chegar de qualquer maneira. É isso que Jesus está querendo ensinar? Não. Ele quer mostrar que Deus não precisa de nós. Deus não precisa. Mas Deus nos dá o privilégio de participar. É um privilégio. Se nós pegarmos, por exemplo, no mundo do cinema, existem alguns atores que são loucos para trabalhar com determinados diretores. E eles aceitam qualquer papel que o diretor der para eles. Porque ele quer atuar no filme que é dirigido por aquele homem. Se nós formos para o meio esportivo, existem jogadores, atletas, que saem de uma situação confortável porque quer jogar sob o comando de um técnico. Ele quer aprender daquele homem. Nós, por exemplo, nós vamos até determinadas pessoas específicas para aprender algumas coisas. A questão não é que Deus precisa da gente. A questão é que é um privilégio participar disso. Não importa o papel, não importa. Assim como num grande filme de um grande diretor, se nós formos aquele figurante que aparece 2 segundos em tela, nós vamos estar satisfeitos porque nós participamos de uma obra daquele grande diretor. Para que Deus nos chamou? Para quê? É para sermos grandes? Não. É porque o evangelho precisa de nós? Jesus está assim, por favor, prega o evangelho, porque se você não pregar, aquele homem que eu elegi, ele nunca vai se converter, ele nunca vai aceitar a mim, e ele vai para o inferno. É para isso? Jesus precisa de você? Jesus precisa de mim? Não. Mas Jesus, ele nos oferece o privilégio, olha, prega o evangelho para essa alma, e terás o prazer de tê-la contigo para toda a eternidade. E ela será sua irmã na fé para sempre. Perceba que o que você fez não foi temporário. Jesus está falando assim, olha, eu estou te comissionando para uma coisa que não resume a sua vida miserável. Eu não estou te chamando para ser bilionário, eu não estou te chamando para ser bem-sucedido, eu não estou te chamando para ser um grande homem, uma grande mulher, eu não estou te chamando para isso, porque isso o mundo pode dar. Você vai para Satanás, Satanás te dá isso. Você vai para um grande guru do marketing da internet, ele pode te dar isso. Você quer status? Uma falsa igreja pode te dar isso, e vá para ela. E tenha toda a recompensa apenas nessa terra. Aplauso dos homens, seguidores, vaidade, vaidade, vaidade. Mas Cristo, o verdadeiro Cristo, ele está chamando homens e mulheres a desempenharem uma função. Uma função que é um privilégio. É um privilégio. Certo pastor disse, não importa, quando ele estava
falando sobre a questão da herança no reino dos céus. Não me importa onde eu vou ficar na Nova Jerusalém. Eu aceito ser um mendigo na Nova Jerusalém, desde que lá eu esteja. Não me importa, não deve nos importar o que devemos fazer. Ou seja, poxa, mas a minha função é tão pequena, é ser fiel. É ser fiel. Deus te deu dons e talentos para participar do reino. Todos são participantes do reino. Não existe um súdito de Jesus que Jesus os privou de serem agentes do reino. Todos. Todos. E mais ainda do que dons que são entregues a cada um, de acordo com o Espírito assim lhe quer fazer, há um dom de pregar, há outro dom de misericórdia, há outro dom de liberalidade, e assim por diante. Mas existe um dom chamado para todos. Anunciar o Evangelho. Esse é o maior dos privilégios. Olhemos a igreja de Atos. A igreja de Atos é uma igreja corajosa. Eles oravam por coragem e Deus dava coragem. Porque eles sabiam que Jesus ia com eles. Eles sabiam que não importa se o apóstolo foi preso, se Jesus quer, Jesus tira ele de lá. Seja fazendo um anjo aparecer naquela prisão e guiar o apóstolo Pedro até o seu destino, seja um terremoto vir e abalar toda a prisão do apóstolo Paulo, para que o carcereiro, um homem, e sua família fossem convertidos. Paulo, certa vez, disse que não podia ser orgulhado do Evangelho, ou seja, de ser um pregador do Evangelho, como um grande expositor. Ele se gloriava na cruz. Mas ele disse: ai de mim, se não prego o Evangelho. Ai de mim. Meus irmãos, que vejamos a grandiosa tarefa que está sobre nós. O reino de Deus vai crescer. Isso é fato. Queiramos nós abdicar de determinadas coisas em prol do reino ou não. Queiramos nós trabalhar para o progresso do reino ou não. O reino vai crescer. Mas nós temos o privilégio de participarmos. E aqui enfatizamos a responsabilidade humana. Participamos se quiser. Não precisa haver terror espiritual para alguém ir para a obra do Senhor, como muitas igrejas fazem. Porque quem está perdendo é a pessoa. Nós estamos e corrigimos e chamamos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que homens e mulheres entendam a grandiosidade de estar em Cristo Jesus e no seu reino. Mas nós não podemos colocar terror psicológico. Nós não podemos fazer com que a pessoa vá à força para servir a Deus. No final das contas, é ela que não quer. E ela está perdendo um grande privilégio. Um grande privilégio. Saiamos com a certeza de que não importa o que os meus olhos veem, não importa o que os meus olhos veem, não importa o que a notícia de amanhã vai trazer, o reino de Deus vai crescer. Sempre, sempre, sempre. E o reino de Cristo voltará com o seu Senhor e Salvador. O último dia, o dia da ceifa geral. Esse é o dia que nós ansiamos. E nós, como iremos ser encontrados? Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor. Porque
de certa forma, Senhor, podemos anunciar o Evangelho sem embaraço, Senhor.